Olá, o nosso recado de hoje vem um resumo das questões da arrecadação da Prefeitura no primeiro quadrimestre, que bombou com 56 milhões de reais a mais do que a arrecadação do mesmo período, janeiro a abril de 2020. As questões de e-commerce, a compra digital e também os aumentos dos produtos, gêneros alimentícios, combustível, gás no dia a dia, que tornaram os produtos mais caros, lógico, para os consumidores, os assalariados, aqueles que não foram afetados com desemprego ao longo da pandemia, mas que para o governo significou, parece um paradoxo, mais caixa, porque você paga um recolhimento de alíquota sobre um produto, obviamente, mais caro, a questão matemática. Ou seja, o governo achata os salários, isso aconteceu no setor privado, no setor público, para se socorrer da pandemia, o funcionalismo público pagou essa conta, e com alguns bilhões de reais, com retração e congelamento até o final de 2021, mas o governo vem enfrentando aí uma bonança na arrecadação surpreendente. Isso acontece em 18 dos estados brasileiros até este momento, surpreendente aumento da arrecadação. Um destaque final para o recorte da questão do depoimento do presidente da Indurb, Luiz Carlos Valle, na Comissão Especial de Inquérito da Covid aqui em Bauru, apontando que o setor de transporte coletivo, por exemplo, perdeu ou teve uma queda na arrecadação de 60% ou também o equivalente nesse mesmo patamar, infelizmente, de volume de passageiros. É lógico que tem as outras formas de aplicativos aí interferindo nesse sistema, mas de fevereiro de 2020 para cá, o sistema de transporte coletivo de passageiros em Bauru, das concessionárias, segundo os registros da Indurb, rodavam com 2.200.000 passageiros em média por mês. Isso caiu para cerca de 1.320.000, 1.300.000 por mês, uma queda abrupta. Isso significa, no horizonte de fevereiro a fevereiro, para um recorte deste dado, para você ter uma noção, aqui no Contraponto Ponto Digital, uma queda de arrecadação de 44 milhões de reais, um pouco mais disso. Isso foi ajustado ao longo do tempo, infelizmente, com as dificuldades de controle de lotações nas linhas do transporte coletivo, nos horários de pico em Bauru, mas com redução de carros, que saíram de 212 lá no início da pandemia, um pouco antes, em fevereiro de 2020, para cerca de 113 veículos agora numa outra etapa, agora já ajustado para 165 veículos, porque segundo a Indurb, a demanda também vem se ajustando. Mas no caixa da Prefeitura de Bauru, um aumento em março de ICMS muito forte, o pagamento de IPTU para o mercado, de quem viu uma boa chance para aqueles que têm liquidez, dinheiro no bolso, proprietários de imóveis, lógico, de pagar com 50% à vista. E TBI mostrou que os negócios aí, crise também gera oportunidade, segundo os economistas, e isso gerou no bolo, no primeiro quadrimestre, um crescimento na arrecadação para o começo surpreendente na receita do governo Sueli de 56 milhões de reais, ou seja, tem muito mais dinheiro do caixa do que o orçamento programou. O problema é olhar agora de como será o comportamento ao longo desses próximos 8 meses. Nós já estamos no final de maio aqui conversando com vocês no Contraponto Ponto Digital, mas é acompanhar. A partir de agora não tem nada do que reclamar. Um ponto final sobre a questão da aplicação do decreto. O presidente da Indurb foi bastante sincero, mas não tinha outra alternativa no depoimento dele à CEI da Covid, ao comentar que não tem como aplicar o decreto do ponto de vista de que passageiros do transporte coletivo, por exemplo, não possam sentar um do lado do outro por causa do distanciamento necessário das linhas. O decreto, lembre-se, é aplicado pela prefeita, Suelen Rossim, repetindo o governo do estado. E aí um outro problema da questão da fiscalização das linhas das lotações, que é um segmento de transporte coletivo considerado como alvo de muitas críticas em relação aos horários de picos. Foram acrescentadas nessas reuniões que o Ministério Público, as concessionárias dialogaram, mas sem conseguir ajuda financeira, com essa perda de receita de passageiros brutal, com demissões, foi dialogado e um acréscimo de 10 linhas nas últimas semanas, desde os primeiros meses de 2021, transporte coletivo. Bom, isso é um resumo com mais de uma frente em relação às questões de assuntos importantes da economia, da política, das ações de governo, da pandemia, da questão de saúde sanitária, lógico, para você acompanhar. O resto, tudo ou mais, os bastidores na coluna Candeeiro, você acompanha em detalhes lá no site. É só entrar em contraponto.com.br.
Digital. Leia, acompanhe, prestigie, compartilhe. Seu outro ponto de vista. Até!